Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais este vídeo da série Sistemas Digitais. Este vídeo aqui, na verdade, é a parte 2 daquilo que eu já havia falado no vídeo passado, sobre tabela verdade, beleza? O que seria uma tabela verdade? Fazendo aqui uma breve revisão. Tabela verdade é uma forma de representação, beleza? De uma função lógica, que ela nos mostra, ali no primeiro momento, as possíveis combinações de níveis lógicos na entrada do meu circuito. Os níveis lógicos que eu falo, eu estou me referindo aos zeros e uns, que seriam os bits. E essa combinação de níveis lógicos na entrada do meu circuito vão influenciar na saída do meu circuito, né? Ou seja, os níveis lógicos que forem gerados na saída vão depender exatamente dessas combinações nas entradas, beleza? No vídeo passado eu tinha mostrado para vocês como que nós construímos uma tabela verdade, certo? Eu mostrei lá quais os parâmetros que nós precisávamos ter para começar a montar a estrutura da nossa tabela, né? O que iria consistir no número de linhas, no número de colunas. E neste vídeo aqui, pessoal, vamos falar sobre o preenchimento da tabela verdade, né? É o que vai se tratar a parte 2 desse vídeo, onde eu vou estar mostrando para vocês como fazer o preenchimento, como que a gente organiza os níveis lógicos ali nas entradas, né? Como que os níveis lógicos na saída vão ser gerados, dependendo de cada combinação. Vai ser uma coisa bem tranquila, eu vou tentar ser o mais didático possível, vou tentar falar devagar, talvez esse vídeo pode ficar um pouco grande, mas eu acredito que eu vou conseguir passar para vocês aqui o conteúdo, tranquilo? Uma dica, pessoal, se você não domina ainda portas lógicas, eu preciso que você assista o primeiro vídeo dessa playlist onde eu falo sobre portas lógicas, sobre o funcionamento de cada porta lógica, como que cada porta lógica opera ali com os níveis lógicos, beleza? Eu vou deixar o link bem aqui em cima para você dar uma assistida lá. Não precisa assistir tudo, só olha mesmo a parte onde eu falo sobre o funcionamento de cada porta lógica, porque isso vai ajudar muito no preenchimento da tabela verdade, beleza? Muito bem, pessoal, vamos pegar como exemplo essa expressão booleana aqui, beleza? Essa expressão booleana, ela representa um circuito digital, ou um circuito lógico. E para nossa construção da tabela verdade, o que nós temos que observar primeiro? Eu falei isso no vídeo passado. Nós temos que ver aqui quantas entradas tem o nosso circuito, ou seja, que está aqui nessa expressão. Então vamos contar aqui quantas entradas nós temos. Tem 1, 2, 3, 4, ou seja, são 4 entradas. Só que aí você pode me perguntar, Anivaldo, você não contou esse D aqui, não seriam 5 entradas? Não, pessoal, veja bem, eu falei sobre isso no vídeo passado. Até recomendo você dar uma assistida, caso você não tenha assistido. Que a quantidade de variáveis numa expressão booleana não é a mesma coisa que a quantidade de entradas no circuito lógico. Beleza, pessoal? Então, uma variável repetida numa expressão não significa uma entrada a mais no meu circuito, tranquilo? Isso vocês não podem confundir, beleza? Porque pode comprometer a construção da sua tabela verdade. Você pode achar que seria uma tabela verdade de 5, que seria um circuito de 5 entradas, não são de 4, beleza? Porque o D aqui está repetido, beleza? Então vamos lá. Identificamos que são 4 entradas, então vamos colocar as 4 entradas aí, como vocês estão vendo aqui, ó, o A, B, C e D, beleza? Então, identificamos que são 4 entradas. Agora, quantas linhas que vai ter essa tabela verdade? É só vocês lembrarem. Eu pego o 2 e elevo ele pela quantidade de entradas do meu circuito, que no caso são 4. Então, seria 2 elevado a 4, que vai dar 16. Ou seja, a gente já sabe agora que a nossa tabela vai ter 16 linhas, ou seja, 16 possibilidades de combinações de níveis lógicos, né? Ou seja, 16 possibilidades de zeros e uns. Tranquilo, pessoal? Muito bem, gente. O próximo passo agora, que no vídeo passado eu só fui até aqui, né? O próximo passo, pessoal, é o seguinte. Nós temos que agora começar a colocar as combinações de bits aqui, ó. Mas eu simplesmente não vou colocando eles assim aleatoriamente. Eu tenho que seguir uma regra. E a regra, pessoal, é essa daqui, ó. Tá vendo? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Nivaldo, o que é isso? Gente, isso aqui vai determinar qual é a minha variação de bits em cada coluna. Por exemplo, vamos começar pela coluna da entrada A, certo?
Aqui é 2 elevado a 3. Quanto que é 2 elevado a 3? É 8, ou seja, nesta primeira coluna, os bits aqui eles vão variar de 8 em 8. Assim, ó, 8 zeros e 8 uns. Tranquilo, pessoal? Não é difícil, tá vendo? Vamos agora observar essa segunda coluna aqui, ó, que é a coluna da variável b. Tranquilo? Da entrada b. De quantos que os meus bits aqui vão variar? É só você olhar aqui em cima, ó, 2 elevado a 2, beleza? 2 elevado a 2 é 4, então os bits vão variar de 4 em 4. Assim, ó, 4 zeros, depois 4 uns, aí 4 zeros de novo, e 4 uns, até você preencher a última linha aqui dessa coluna, tranquilo? Agora vamos passar pela coluna do C, que é 2 elevado a 1. Então os bits vão variar de 2 em 2. 2 elevado a 1 é 2, beleza? Então, vou até colocar assim tudo para ir mais rápido. Aqui, ó, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, até lá embaixo, beleza? Agora, essa parte aqui, ó, o D, ó, 2 elevado a 0, que vai dar 1, né, pessoal? Qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Então, aqui os bits vão variar de 1 em 1. Ou seja, 0, 1, 0, 1, 0, 1, desse jeito aqui que vocês estão vendo. Beleza, pessoal? Muito bem, gente. Agora vamos para outra parte. Como que nós vamos descobrir o comportamento dessa função lógica por meio dessa tabela verdade? Ou seja, como que vai ser os níveis lógicos de saída? Quais são as saídas que essa função ela vai me gerar? Pessoal, existem duas maneiras da gente resolver a tabela verdade. Existe o caminho mais longo e existe o caminho mais curto, o atalho. Eu vou ensinar das duas formas. Talvez o vídeo pode ficar um pouco grande, mas tenha um pouquinho de paciência, né? Continue estudando comigo, que você vai ver que não é difícil. Né? Se precisar, assiste o vídeo de novo, vai voltando às partes que você teve dúvida. Né? Qualquer dúvida que você tiver, coloca nos comentários aqui, beleza? A primeira parte, pessoal, a primeira forma seria a forma escovando bit. Né? Essa expressão ela não é minha, eu aprendi essa frase com o meu professor. Onde eu tenho, pessoal, que ir resolvendo termo a termo da minha expressão, e eu vou abrindo coluna por coluna para cá. Vocês vão entender. Então, eu vou ensinar a forma de escovar bit para poder chegar no resultado final da minha tabela verdade, e vou ensinar o atalho, mas o atalho eu vou ensinar depois. Eu faço questão de ensinar essa parte para vocês, porque é bom que vocês vão aprendendo, isso vai treinando a coordenação motora de vocês, para vocês não precisar mais escovar bit, beleza? Vamos lá então. Agora, o que eu tenho que fazer? O próximo passo seria você identificar essas variáveis aqui que são barradas, tá vendo? Ó, D barrado, A barrado, B barrado. Você vai colocar eles ali, ó. Beleza, pessoal? Vamos agora preencher essa coluna aqui, ó. Muito bem, pessoal. Como é que nós vamos fazer isso? O que vai entrar aqui na minha coluna do A barrado? Gente, esse tracinho aqui em cima é uma porta-note. O que a porta-note ela implementa? Ela implementa uma inversão. Ela pega um nível lógico baixo e inverte para um nível lógico alto. E vice-versa. Pega um nível lógico alto e inverte para um nível lógico baixo. Então, o que você, já que é o A barrado, pode falar essa expressão mesmo, A barrado, ele é o inverso do A, dessa coluna do A aqui. Ó. Vamos identificar a coluna do A, tá vendo? O que você vai colocar aqui? Você vai colocar aqui o inverso do A. Ou seja, onde for 0, você vai colocando 1. E onde for 1, você vai colocando 0. Você inverte assim, ó. Tá vendo, pessoal? Agora, vamos pegar a coluna do B barrado. Mesma coisa, acho que vocês já até entenderam. Eu vou olhar para a minha coluna do B e vou simplesmente inverter ela bem aqui, porque o B barrado é o inverso do B. Então, vamos invertê-la. Olha lá. Ó. Beleza? O D, pessoal, é a mesma coisa, ou seja, é essa coluna aqui, ó. O D barrado é o inverso do D. Então, eu vou inverter os bits aqui, ó. Onde for 0, eu ponho 1. Onde for 1, eu ponho 0. Beleza? Maravilha, pessoal. Agora, eu vou resolvendo termo a termo. Aí você tem que se lembrar, pessoal, daquela regra que eu expliquei num dos vídeos passados, quando eu mostrei para vocês como que nós geramos um circuito lógico através de uma expressão booleana, que seria a ordem de precedência. Vocês lembram qual é a ordem de precedência? Seria o parênteses, primeiro eu resolvo o que está em parênteses, depois o AND e depois o OR ou SHOR, beleza? As portas lógicas.
né? Volto a repetir, pessoal, para vocês conseguirem resolver isso aqui, vocês precisam dominar, ter fresco na memória de vocês portas lógicas, beleza? Muito bem. Então, o que eu tenho que resolver primeiro aqui? Ó, o A barrado mais B, porque eles estão entre parênteses, não estão? Então, vamos lá. Ó, vamos resolver esses dois aqui. Ó. Então, eu vou abrir uma coluninha aqui para poder colocar os bits dele aqui. Então, eu tenho que resolver A barrado mais B barrado, ou A barrado OR B barrado. Pode falar mais, porque é uma soma que ele está implementando mesmo. Então, quais são as duas colunas que eu tenho que observar? A coluna do A barrado e a coluna do B barrado. Beleza? Vocês lembram como que a porta lógica OR ela trabalha com os níveis ali, com os níveis lógicos? Você lembra daquele circuito que eu tinha colocado lá no primeiro vídeo, que a porta OR ela funciona como se fosse um circuito elétrico. Você imagina um circuito elétrico com um chaveamento em paralelo, ou seja, onde a minha corrente ela vai ter dois caminhos para percorrer, pelo interruptor A, pelo interruptor B, para poder acender uma lâmpada, onde a lâmpada seria a minha saída. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Qual era a regra? Que para a porta O, sendo uma das duas variáveis, sendo 1, a minha saída é 1. Ou pelo menos uma das duas, ou as duas. Só vai ser 0 quando as duas forem 0. Então você vai preenchendo, tá vendo? Ó, 1, né? 0, ó, 1, beleza? Aí só começa a ser 0 quando as minhas duas forem 0, ou seja, quando as minhas duas, quando os meus dois interruptores em paralelo estiverem desligados, beleza? Só lembrar do primeiro vídeo lá, vocês vão conseguir fazer isso. Maravilha, pessoal. Agora, qual é o próximo passo? O que, é que vem depois? O que for AND, né? Então, vamos resolver agora esse aqui, ó. O C, ele está fazendo um AND com um D. Lembra que eu falei? Se você vê duas variáveis que não tiver nada entre elas, o que, que você pode dizer? Que existe uma porta AND sendo implementada, beleza? Ou seja, o C ele está multiplicando com D. Então, o que, que você vai fazer? Quais são as duas colunas que nós temos que observar? A coluna do C e do D. É um AND. Lembra, pessoal? Vamos abrir uma coluna para ele aqui, né? É um AND, né? O AND ele implementa o quê? Ele implementa um circuito de chaveamento em série, ou seja, um atrás do outro. Ou seja, a corrente elétrica ela só vai ter um caminho para percorrer para poder acender a lâmpada. Vai passar pelo interruptor C e pelo interruptor D. Então, os dois têm que estar ligados. Então, só vai ser um se apenas os dois estiverem ligados. Né? Se tiver um desligado, então a saída vai ser 0, ou seja, a lâmpada não vai acender, beleza? Eu estou fazendo questão de lembrar sobre o primeiro vídeo para vocês entenderem isso que eu estou fazendo, beleza? Ó, aqui é 0 por quê? Porque aqui é 0 e 0. Aqui é 1 porque os dois aqui são 1, tá vendo? A minha saída aqui. Tá dando para entender, pessoal? Volto a repetir, qualquer dúvida, coloca lá nos comentários, beleza? Muito bem, então. Resolvi esse termo aqui, ó. Agora, qual é o próximo passo? Eu resolver esses dois termos aqui, ó. Vou até mostrar para vocês, ó. O C AND D fazendo um AND com um A barrado mais B barrado. Ou seja, quais são as colunas que eu vou ter que observar? Essas duas colunas aqui, pessoal, ó. Essas duas colunas, ó. Aí eu vou ter que abrir outra coluna. Gente, parece que é trabalhoso, mas calma, tem um jeito mais rápido para poder resolver isso. É que eu preciso mostrar para vocês essa forma. Ou seja, eu estou escovando bit. Ou seja, escovar bit demora pra caramba mesmo. Mas calma, tem um jeito mais fácil, beleza? Muito bem. Agora, o que eu faço aqui, ó? Eu tenho que observar essas duas colunas. Ou seja, é um AND que está sendo implementado aqui, ó. Tá vendo? Tá bem aqui no meio. Ah, mas aqui o A barrado mais B barrado está antes, aqui está invertido. Não tem problema, pessoal. É aquela coisa, né? A ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera o produto. Tranquilo? Muito bem. Então, seguindo aquela mesma alusão daquela corrente com chaveamento em paralelo, porque é um AND que está sendo implementado. Só vai ser 1 quando as duas forem 1. Se tiver um 0, as duas forem 0, a saída vai ser 0. Então, assim você completa essa parte aqui, né, essa coluna, beleza? Maravilha, pessoal. Agora, veja bem, pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Vocês percebem que tudo isso aqui está sendo negado por essa acho que é crase, nem sei o nome disso, aspas simples, perdão, por essa aspas simples aqui. Então, ou seja, essa aspas simples está dizendo que tudo isso aqui é barrado, é negado, é o inverso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora repetir essa coluna, só que agora com ela barrada, ou seja, qual é a coluna que eu tenho que observar? Essa coluna aqui, ó. Como ela está sendo barrada, como está dizendo aqui, ó, ele está negando tudo isso aqui, então eu vou simplesmente inverter esses bits aqui, ó. Beleza? Olha lá, onde for 1, onde for 0 eu ponho 1, onde for 1 eu coloco 0, tranquilo?
Pessoal, talvez o som está com eco, porque eu estou na biblioteca da minha faculdade, eu estou usando uma cabinezinha aqui, para não ter que ficar falando alto na biblioteca. Então, se o som estiver ruim, vocês me desculpem aí, beleza? Muito bem, gente, vamos continuar então. Esse é o método escovar no bit, hein? Vamos agora, pessoal, por fim, para nós terminarmos, essa expressão toda aqui, ó. Eu já fui resolvendo todas essas, né? Todos termo a termo. Agora esse último termo aqui, ó, que no caso é a saída que eu quero, é a coluna que me interessa. É isso aqui que vai me mostrar o comportamento da minha função, beleza? D barrado, fazendo um end com todos esses termos aqui, ó, beleza? Vamos lá. Quais são as colunas que eu vou ter que observar? A coluna, essa coluna aqui, beleza? Tá vendo esse termo aqui, ó? E a coluna do D barrado, que é essa coluna aqui, essa coluninha aqui, beleza? Então, ó, olhando ela, ela está fazendo um end. Só lembrar do chaveamento em série, só vai ser um quando as duas forem 1, beleza? Se tiver 1, 0 ou os dois 0, a saída é 0. Então vamos colocar lá, ó. Tá vendo? Beleza, pessoal? Assim eu resolvo a tabela verdade com esse método de escovar bit. Tranquilo, gente? Muito bem, aí eu cheguei no resultado da minha função, tranquilo? 0, 1, 0, 1, 0, é dessa forma aqui que a minha função se comporta, dado essa expressão booleana aqui. Beleza, pessoal? Aí você pensa, Nivaldo, ainda bem que tem um jeito mais rápido de resolver isso. Bom, pessoal, tem um jeito mais rápido, onde você consegue resolver isso sem escovar bit. E é por isso que eu falo, para eu ensinar esse método para vocês entenderem esse método que eu vou passar agora, vocês precisam dominar portas lógicas, né? Assiste o vídeo lá, caso você ainda não tenha dominado, né, qual é o sinal aritmético que implementa qual porta lógica. Vocês precisam saber disso, pessoal, para vocês conseguirem ter a coordenação motora para conseguir fazer isso aqui. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos pegar o mesmo exemplo que nós utilizamos. Beleza? Vocês vão ver que o tempo que eu vou demorar é bem menor do que se eu fosse escovar bit. Beleza? Vamos lá então. Já sabemos quantas variáveis são, né? Quantas entradas são, né? São 4 entradas. E vamos agora fazer o preenchimento da minha tabela verdade. Beleza? Estou colocando de novo para ficar bem fixo, né? Esse aprendizado sobre a construção da tabela verdade. Beleza? Aqui eu vou variando os bits, né? De 8 em 8. Na segunda coluna, de 4 em 4. Beleza, gente? Maravilha. Agora eu quero chegar nessa saída aí. Qual é o método, pessoal? O método é o seguinte, você vai pegar cada combinação dessa aqui e vai colocando aqui debaixo da sua respectiva variável, beleza? Por exemplo, nessa primeira combinação aqui, ó, o meu A vale 0, o meu B vale 0, o meu C vale 0, o meu D também vale 0. Então, eu coloco ele ali, ó, tá vendo? O 0 aqui representando o D, tá vendo? Ó, o D aqui, tá vendo? Tá valendo 0, né? Esse pontinho aqui, eu estou mostrando que é uma porta é um end que está sendo feito, beleza? Embora aqui em cima não tenha, mas eu vou colocar aqui para ficar bem organizadinho. Né? O CD está valendo 0, tá vendo? CD 0, 0. Né? O A aqui está valendo 0. Por que eu coloquei esse barrado aqui em cima? Né? Porque depois eu vou ter que inverter esses níveis lógicos aqui, porque não é uma porta NOT que está sendo implementada aqui. Então, antes de você resolvê-la, vamos primeiro inverter esses bits aqui, ó, que estão com essa negação, beleza? Que é esse daqui, esse daqui e esse daqui. Então, vamos inverter eles, beleza? Muito bem, gente. Agora, vamos descobrir que sair dessa daqui, ó. Primeiro, vamos resolver o que está entre parênteses. A entrada A valendo 1 e a entrada B valendo 1 também, ou seja, dois níveis lógicos altos vai gerar o quê? Um nível lógico alto, certo? Aquela questão do OR, do circuito em paralelo. Então, vamos colocar ali, ó. Esse aqui eu estou repetindo, estou resolvendo termo a termo, beleza? Agora, qual é o próximo passo? Resolver o que está aqui dentro, ó. Que no caso, como é um end que está sendo feito aqui, ó, aqui você imagina que é um end com 3 níveis lógicos, beleza? O que você tem que imaginar? Que é um circuito de chaveamento em série, porém com 3 chaves, com 3 interruptores para acender a lâmpada, lembra? No caso aqui, ó, é 1, end 0, end 0. Então, se um estiver desligado, a corrente não vai prosseguir. Então, meu resultado vai ser 0. Esse aqui eu estou repetindo, tá bom?
Agora, olha só isso aqui, pessoal. Ó, é um zero aqui, porém ele está sendo barrado aqui, ó, ele está negando. Então, esse meu zero vai virar 1. Ou seja, 1, end 1, a saída vai ser o quê? Vai ser 1. Então, ali eu tenho a minha saída. Aí você me pergunta, Nivaldo, por que você já colocou esses resultados aqui embaixo? Sabe por quê, pessoal? Porque todo circuito lógico, toda expressão booleana, ela segue um padrão. Ela segue um padrão. E o padrão que a gente consegue identificar é o seguinte, que todas as vezes que o meu D aqui, no caso aqui na tabela verdade, for 0, a minha saída sempre vai ser 1. Né? Por exemplo, aqui o meu D é 0, a saída é 1. Então, todas as vezes que o meu D for 0 na tabela verdade, a minha saída sempre vai ser 1. E é claro que isso não é padrão, isso vai mudar de uma expressão booleana para outra, de um circuito lógico para outro. Mas neste exemplo aqui, é assim que funciona, esse é o padrão. Porque veja bem, pessoal, se meu D é 0, né, eu coloco 0 aqui, ele está barrado, então ele já vai inverter para 1. Então isso aqui já vai ser 1. Só que aqui, não importa se aqui for 0 ou se for 1, eu chegar nesse resultado aqui 0, o que vai acontecer? Ele vai inverter para 1. Então por isso que, olha só, eu já matei metade das linhas já. Né? Eu gastei bem menos tempo. E qual é o outro padrão que a gente consegue detectar aqui? Ó? Que aonde o meu D for 1, a minha saída vai ser 0. Não importa qual vai ser o nível, quais serão os níveis lógicos das outras entradas. Eu vou provar isso. Olha só. Ó. Então vamos pegar este outro exemplo aqui. Ó. Esse daqui, ó, essa combinação aqui. Vamos colocar cada um debaixo da sua respectiva variável. Né? Então, invertendo esses que estão barrados, o que vai acontecer? O que for 1 vai virar 0, o que for 0 vai virar 1. Olha lá, tá vendo? Os que não estão barrados, eles mantêm o mesmo nível lógico. Resolvendo o que está aqui dentro primeiro, aqui vai ser 1, né? 1 mais 1 vai ser 1. No caso, 1 OR 1, né? Vai ser 1. Repetindo agora. Aqui continua 0, beleza? Agora, resolvendo aqui, né? Multiplicando esses 3 aqui, 0 vezes 0 vezes 1 é 0. Então, aí isso aqui vai virar 1, beleza? 0 vezes 1. Só que o problema, pessoal, é que isso aqui é um AND, ou seja, uma chave está desligada e a outra está ligada. A corrente vai seguir para acender a lâmpada? Não vai, então vai ser 0. Então, beleza, pessoal? Neste caso aqui, se o D for 1, a minha saída vai ser 0, beleza? Olha lá, ó. Prontinho, pessoal. Consegui resolver a tabela verdade da mesma expressão sem escovar bit. Então, o que vocês percebem? Que a gente gasta bem menos tempo, beleza? Pessoal, por enquanto, o vídeo é isso aqui mesmo. No próximo vídeo eu vou passar um exercício para vocês irem fazendo, tranquilo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa seu like, compartilha. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, assim que possível eu vou estar respondendo, beleza? Valeu, tamo junto!